Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, nesse culto de doutrina e oração, onde viemos louvar, glorificar e adorar o nome do Senhor. Peço que todos se posicionem em pé para nós iniciarmos esse culto com uma oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, te damos graças pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por essa chuva de bênção que cai, Senhor, sobre a terra. Agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos no nome de Jesus, como igreja do Senhor, onde viemos essa noite para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, como também, Senhor, para termos comunhão e assim sermos edificados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui já estão. Obrigado pela vida dos nossos visitantes. Oramos por aqueles que não puderam vir à tua casa, acredito eu, por causa dessa chuva, mas que o Senhor esteja abençoando. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós iremos adorar o Senhor com o hino de número 67 do cantor cristão, que está intitulado Cristo Exaltado. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória, que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Eita glória! Esse cântico é novo, né? Então vamos lá. Esse cântico é o da conferência do aniversário da igreja, que ocorrerá dia 12 de abril desse decorrente ano. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória, que o Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Meio resgatados pela sua cruz, quero apresentar-lhes em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continuará, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda, sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Continuando com louvor e adoração, agora nós iremos cantar o cântico Maravilhosa Graça. Esse cântico também, ele é um cântico que a igreja vai fazer uma participação especial no aniversário da igreja, dia 12 de abril. Cantemos todos.
Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que é maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que é maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, a Deus louvar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido todos que possam tomar suas Bíblias para junto nós fazermos uma leitura que se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 2. A nossa leitura será do versículo 16 ao 23. Colossenses fica depois de Filipenses, no Novo Testamento, capítulo de número 2, versículo de número... Irmã Eliane, ajuda as meninas ali, encontraram? Ok, Colossenses capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, tá bom? Onde eu irei ler os versículos de números pares e a igreja os versículos de números ímpares, até nós chegarmos ao versículo de número 23. Colossenses, capítulo de número 2. Eu vou ler os versículos pares e a igreja os versículos de números ímpares, até nós chegarmos ao versículo de número 3. Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz assim Paulo aos irmãos de Colossenses: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Igreja? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Igreja? E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo é bem vinculado por suas juntas ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrerte com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Igreja? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens,
pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Igreja? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Nós iremos orar. Depois da oração, peço que os amados sentem-se, por favor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por essa leitura. Pedimos que a mesma faça guarita nos nossos corações, para nós aplicarmos essa santa palavra e não pecarmos contra o Senhor, e ficarmos vigilantes contra os falsos mestres, contra as heresias, e aqueles, Senhor, que têm entrado nas igrejas para falar, pregar aquilo que não deve, que não vem da Tua palavra. Então, Senhor, nos ajude a sempre estarmos vigilantes. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, nós vamos cantar o cântico de número 7 do cantor cristão. E esse cântico vai nos dar a oportunidade de nós ofertarmos a casa do Senhor com o cântico de número 7, Maravilha Divinas. É a oportunidade que nós vamos ter de ofertar a casa do Senhor. Cantemos todos. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações dele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Vou convidar o irmão Fernando, por gentileza, nos leva a Deus em oração, em agradecimento à oferta que já foi retirada. Vamos orar com o irmão Fernando. Amém. Obrigado, irmão Fernando.
Então, meus irmãos, essa foi a nossa primeira parte, onde nós chamamos parte nossa para com o nosso Deus. Agora nós iremos passar para a segunda parte, que é de Deus para conosco. Hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo de número 8. Vamos do versículo 31 ao 39. Eu vou deixar a continuidade do estudo para a próxima quarta-feira, tá bom? Vamos meditar Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao 39, as provas e a certeza do amor de Deus. Romanos 8, depois do 7, antes do 9, versículo 31 ao 39. Agora nós iremos dividir essa leitura. Homens irão ler os versículos ímpares, mulheres os versículos de números pares, até nós chegarmos ao versículo de número 38, e no 39, todos juntos, em uma só voz, leremos o versículo de número 39. Homens ímpares, mulheres, versículos pares, e quando nós chegarmos ao versículo de número 39, todos juntos, em uma só voz. Romanos, capítulo de número 8, homens, que diremos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mulheres? Aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Homens, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mulheres? Quem nos condenará? É Cristo Jesus de quem morreu, ou antes de quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Homens, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mulheres? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte e a todos. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Homens, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mulheres? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, Todos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, agradecendo e pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor já nos deu. Nós abrimos as nossas bocas para adorar um Deus santo. Agora, Senhor, nós queremos pedir por essa santa palavra, onde nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o mesmo Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir, para que haja edificação nas nossas vidas. Então, Senhor, nos ajude para que a Tua palavra venha ser uma palavra clara, entendível, e nós saímos daqui essa noite edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, podeis assentar-se. Antes, eu me esqueci aqui de fazer o reconhecimento para os nossos visitantes.
Deixo aqui agradecer a presença da Suzy, que é a irmã da irmã Ana, a Sara e também a irmã Dana, o Juan e a Hanna, ok? Vamos dizer a nossa frase que temos aí para os visitantes? Sejam bem-vindos ao reino celeste e volte sempre. Amém. Amém. Vocês são nossas visitantes especiais. E o Juan, né? A Juan já é de casa. Ok, queridos irmãos e visitantes, eu gostaria de meditar com vocês o tema As provas e a certeza do amor de Deus. E para começar esse sermão, não sei se vocês notaram, do versículo 31 ao versículo de número 37, o apóstolo Paulo ele faz algumas perguntas. E para começar esse sermão, eu gostaria de perguntar para você se você tem prova do amor de Deus. A pergunta é: você tem prova do amor de Deus? Se você folhear a sua Bíblia e você chegar aqui no capítulo de número 5, abra a sua Bíblia, aqui mesmo em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8 vai responder aquilo que eu acabei de perguntar. Você tem prova do amor de Deus por você? Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 5, quando ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para quem? Conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós entendemos com esse versículo? Que Deus, ele provou o seu próprio amor para conosco, quando ele deu o seu único filho, o qual o apóstolo João vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a resposta que nós damos para essa pergunta? Deus, ele provou o seu amor para conosco quando ele entregou Jesus Cristo para ser morto ali naquela cruz, o qual ele vai dizer que nós somos pecadores. Voltando para o texto, o apóstolo Paulo ele continua dizendo a esses irmãos de Roma, e aqui ele faz as perguntas. Nós já temos essa prova desse amor, mas o apóstolo Paulo ele começa a fazer as perguntas, e à medida que eu for perguntando, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio desses versículos, você responde no seu coração, tá bom? À medida que eu for perguntando, mediante a palavra de Deus, você responde no seu coração. Então vamos lá para a primeira pergunta. Romanos 8:1, Paulo ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo aqui ele está perguntando, no contexto que eu acabei de dizer, que Deus ele provou o seu amor para conosco, e ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas, desse amor de Deus, de entregar seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário? E ele vai perguntar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos e visitantes, nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que o atributo de Deus é a onisciência. Deus ele sabe todas as coisas. Ele sabe o nosso andar, ele sabe o nosso pensamento, ele sabe o que nós vamos fazer. É a onisciência de Deus. E junto com essa onisciência de Deus, nós temos também um atributo chamado a onipresença de Deus. Deus ele está em todos os lugares. Ele está aqui hoje,
Ele está lá no Coema, ele está ali, em todos os lugares Deus, ele está. Então Paulo está perguntando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você responde ao seu coração. E eu posso dar essa resposta que quando Deus ele é por nós, ninguém será contra nós. Por quê? Porque todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus passou a ser filho de Deus. Olha o que esse texto diz aqui em João 1,12. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E João 1,12. Olha o que diz aí. Vamos ler todos juntos. João 1,12. Vamos lá. Mas o que o apóstolo João está dizendo? Aquele que crê no nome de Jesus, mas a todos quantos o receberam, entregaram a vida a Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que o apóstolo João está dizendo? Todo aquele que crê, entregar a sua vida, ele se torna filho de Deus. Então a pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmãos, quando Deus ele é por nós. Ninguém é contra nós quando nós somos filhos de Deus. Ninguém é contra nós quando nós fazemos a vontade de Deus. Irmãos, tem um comentarista chamado Augusto Nicodemos Lopes. Ele comenta esse texto, mas ele faz uma pergunta assim. Paulo está dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o Augusto Nicodemos ele pergunta: mas se Deus for contra nós, como é que fica a nossa situação? Paulo está dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta é: se Deus for contra nós. Aí você pode perguntar: mas existe uma maneira de Deus ser contra nós? Existe uma maneira de Deus ser contra nós? Existe uma maneira de Deus não ser contra nós, igreja do Senhor, mas ser contra o ímpio, contra a pessoa que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos ler esse texto aqui de João para me afirmar o que eu estou dizendo. João 3:33. Só para me afirmar o comentarista quando ele diz: quando Deus é contra nós. João 3:36. Ele vai dizer assim, ó: por isso, amém? João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, olha a frase final, mas sobre ele permanece o que, irmãos? A ira de Deus, permanece a ira de Deus. Então essa resposta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós. E a segunda pergunta dentro desse texto, e para nós, igreja do Senhor, quando Deus ele é contra nós? Quando Deus ele é contra nós? Eu respondi aqui: quando Deus ele é contra o ímpio, contra a pessoa que não tem Cristo. Mas quando Deus ele é contra nós? Vamos ler aqui, irmãos, Hebreus. Olha quando Deus ele é contra nós. Hebreus, capítulo de número 12.
versículo de número... Vamos pegar do versículo 4, porque aqui tem uma disciplina de Deus contra os que desobedecem, contra aqueles que não honram a Deus, não têm Jesus como senhorio. Então a pergunta é: quando Deus ele é contra nós? O autor de Hebreus, no capítulo 12, vamos pegar do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue? E estáis esquecido da exortação que, como filhos a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmarreis quando por ele és reprovado. Aí aqui começa: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como os filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial? Então viveremos. Versículo 10: pois eles nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece sem motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse texto aqui é um texto que nós provamos que quando nós desobedecemos a Deus, Deus ele é contra nós. A ideia aqui, você que é mãe, você que é pai, quando disciplina o seu filho, você disciplina o seu filho porque você não ama, porque você não gosta dele? Você disciplina porque você ama. Você disciplina porque você quer que ele mude de atitude. Você disciplina porque você quer que ele lhe obedeça. Então, essa é a ideia. Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós obedecermos a Deus, nós andarmos nos caminhos do Senhor, sempre o Senhor ele vai ser conosco, sempre o Senhor vai nos abençoar. O nosso irmão Davi, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque nós obedecemos a Deus. Versículo 32, ele continua a pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, está falando de Jesus Cristo, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Paulo está perguntando: aquele Deus que não poupou o seu único filho, virou as costas para os seus filhos, se entregou por nós na cruz do Calvário, Paulo pergunta: ele nos dará com ele, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta a se fazer. Então Paulo está dizendo: Deus, ele é um Deus bondoso. Deus, ele é um Deus bondoso, que ele cuida do seu filho. Lá em Mateus capítulo 28, no final do versículo 20, Jesus ele faz uma promessa. Vocês sabem qual é a promessa? E Jesus diz assim, ó:
Eu estou com vocês um mês sim, no outro mês eu não vou estar. O Jesus, ele diz assim, olha, nessa semana eu vou estar com vocês, mas na outra semana vocês andam sozinhos. É assim que Jesus diz? Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Paulo está dizendo, aquele que não poupou seu filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, aqui nesse versículo está uma palavra que não está escrita, mas ela está oculta nesse versículo. E essa palavra, ela tem 2 letras e um acento. Você sabe me dizer o quê? 2 letras e um acento. Bem assim um acento. Fé. Essa palavra chama-se fé. Paulo está perguntando, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, no plural, tudo aquilo que precisamos, mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor e precisamos ter essa fé prática. Só que para ter essa fé prática, há uma implicação. Vamos lá ver qual é essa implicação? Mateus. Rapaz, hoje não tem água para o pregador não, Igor? Só porque está frio, é? Mateus 6. O que eu estou dizendo para os irmãos e visitantes? Que a palavra fé, ela tem uma implicação. Mateus 6, 33. É o versículo de escola bíblica dominical. Versículo bastante conhecido. Quando é que Deus vai suprir nossas necessidades? Aí, Jesus Cristo ele vai responder quando ele diz assim, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em segundo lugar... pensei que eu tinha errado, desculpa, irmão. Buscai, pois, em terceiro lugar... me perdoe de novo. Buscai, pois, em primeiro lugar, primeiro ele está antes do segundo, antes do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo e do 10º. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça. Qual é a promessa? No plural. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse contexto aqui, Jesus Cristo está falando de vestimenta e de comida. Mas nós podemos também aplicar que quando nós buscamos a Cristo em primeiro lugar, Ele é aquele que vai suprir todas as necessidades por meio da fé. Por isso que Paulo ele pergunta no versículo de número 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sim, quando nós colocarmos ele em primeiro lugar, quando Cristo for em primeiro lugar nas nossas vidas. Irmãos, sabe qual é a ordem? Preste atenção. Sabe qual é a ordem? Deus, família, trabalho e igreja. Deus, família, trabalho e igreja. Mas o que tem acontecido nos últimos dias? Trabalho, só trabalho, esqueço de Deus. Muitos só família, esquecemos de Deus. Muitos só igreja, esquece de Deus. Não. Deus, primeiro lugar, depois a sua família, depois o seu trabalho, porque como é que você vai sustentar a sua família se não trabalhar? E por último, a igreja. Por isso que Deus assim, Ele supre todas as nossas necessidades. Versículo 33, outra pergunta. Quem intentará
acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Paulo está perguntando assim, quem é que vai nos acusar, nós que já fomos eleitos de Deus? Essa palavra eleitos aqui quer dizer escolhidos. Aqui nós temos aqui uma doutrina chamada doutrina da eleição, que Deus já escolheu os seus antes da fundação do mundo. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. O que eu estou dizendo? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Amém? Paulo diz, Efésios 1, 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4 que nos interessa. Assim como nos escolheu nele, em Cristo. Antes da onde? Antes do Big Brother. Antes da fundação do mundo. Olha o propósito: para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Paulo está perguntando, quem é que vai atentar acusação contra os eleitos de Deus? Sabe por que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Porque tem alguns que acreditam que perdem a salvação. E Paulo está dizendo, quem é que vai tentar acusar contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Foi Deus que nos justificou. Então ninguém pode nos acusar que nós vamos perder a salvação. Porque a salvação não se perde. Aquele que tem a salvação jamais perderá essa salvação. Aí você vai folhear sua Bíblia para trás, e você vai chegar no capítulo de número 5 aqui de Romanos, capítulo de número 5, Romanos 5, 1. Quem foi que nos justificou? Paulo está perguntando lá. Aí ele responde aqui, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, justificação. O que é a justificação? É um ato soberano de Deus em nos declarar inocentes. Nós tínhamos uma dívida, Cristo, Ele pagou essa dívida e nós fomos justificados. Nós não devemos mais nada, por isso que Ele vai dizer justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, eleição e salvação. Versículo de número 34, continua a pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes que o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Paulo pergunta, será que Cristo vai nos condenar? Que foi Ele que foi à cruz do Calvário? Foi Cristo que deu sua única vida por cada um de nós? Então Ele vai nos condenar? Paulo está dizendo que Ele está à direita de Deus e não vai nos condenar. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está intercedendo por nós.
Você sabe o que é interceder? É orar, é se adiantar, interceder. Então Jesus, ele está orando por nós, porque nós somos filhos de Deus. Então Jesus, ele vai diante de Deus, né? Por isso que aqui mesmo Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Por isso Jesus Cristo é aquele que ora por nós. E se nós formos orar pela nossa natureza pecaminosa, com certeza nós vamos orar com arrogância, com certeza nós vamos orar sempre pedindo para nós, sempre a nosso favor, mas Jesus é aquele que ora por nós, ele intercede por nós. Então Paulo, ele vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35 continua a pergunta: Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, quem é que vai separar no amor de Cristo? O amor de Cristo, ele é tão grande sobre a sua igreja, sobre nós, que não há nenhum elemento, não há nenhum ser espiritual que pode nos separar do amor de Deus, quando nós andamos de conformidade com a sua vontade. Porque tem alguns elementos que nos separam do amor de Deus, e um deles é o pecado. Pecado é a separação de nós para com Deus. Mas quando nós andamos de conformidade com a vontade de Deus, nenhum elemento. Por isso que Paulo aqui ele coloca alguns elementos possíveis que podem nos separar do amor de Deus. Ele vai dizer: quem nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Você sabe o que é tribulação? Tribulação é provação. E Jesus Cristo, ele disse que no mundo nós vamos ter aflições, irmãos. Então o que tem acontecido? Tem muito crente que quando passa por tribulação, em vez de se voltar mais para Cristo, em vez de vir para a igreja, o que ele faz? Ele separa. Paulo está dizendo: será que a tribulação vai separar vocês do amor de Deus? Não, a tribulação não é para separar vocês do amor de Deus. Pelo contrário, Deus ele nos prova para sabermos a nossa fé. Deus ele nos prova para sabermos a que ponto nós iremos buscá-lo. Então Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, a tribulação ela não deve nos separar do amor de Cristo. Pelo contrário, a tribulação ela deve nos levar mais a Cristo, porque Cristo é nossa esperança, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso pastor. Paulo continua dizendo: angústia. Quando você está angustiado, você diz: não, Deus, deixa eu aqui no meu canto, não quero saber de ninguém. Não, a angústia não deve nos separar do amor de perigos. Quando nós estamos passando por perigo, isso nos separa do amor de Deus? Não, também não deve nos separar. Ou espada. Aí Paulo, olha que Paulo, a resposta maravilhosa de Paulo. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti, Jesus, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está dizendo assim: Jesus, por amor a ti, Jesus, nós somos entregues à morte o dia todo, nós somos considerados como ovelhas que estamos indo para o matadouro, mas se morrermos, nós vamos estar com Cristo Jesus. E não é assim que Paulo diz? Filipenses, vamos ler essa passagem aqui, irmãos. 1 Filipenses vamos pegar do 20.
Filipenses 1:20. O que eu estou dizendo? Paulo está dizendo assim: por amor de ti, nós estamos entregues à morte o dia todo, somos como ovelhas indo para o matadouro. Aí Paulo vai responder, Filipenses 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é prejuízo. Morrer é lucro, irmão. Olha que maravilha, né? Estamos entregues à morte o dia todo. Se morrermos, vamos sair no lucro. Por que, irmão, nós vamos sair no lucro? Será se eu morrer eu vou sair perdendo, deixar essa mulher maravilhosa aí, linda, casar com outro? Não, é lucro para mim, porque eu vou estar nos céus com Jesus, não vou mais chorar, vou ter mais dor na costa, diabetes, pressão alta. Que maravilha, isso é lucro para mim. Aí, mesmo, Deus ele vai suprir a tua necessidade, vai mandar um varão mais bonito, cheio de dinheiro, mas para mim é lucro. Tá? Para mim é lucro. Mas se quiser morrer na minha frente, pode ir. Irmão, Paulo ele diz assim, versículo 20. Desculpa, irmão. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente pior. Olha a pegadinha, vocês olham a pegadinha, estou fazendo pegadinha. Incomparavelmente melhor, irmãos. Voltando para o nosso texto aqui, Paulo está dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matador. Por isso, versículo 37, em todas essas coisas, 31, 32, 33, 34, 35, 36, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo, por amor de Deus, pela misericórdia, pela graça, nós somos mais do que vencedores. Como é que é ser mais do que vencedor? Eu tirei em primeiro lugar, sou mais do que vencedor. Interessante essa palavra, né? Essa palavra, irmãos, mais do que vencedor é a certeza plena que nós já vencemos com Cristo. Certeza plena que nós já vencemos com Cristo. Em todas as áreas nós somos mais do que vencedores. O inimigo, ele não tem vantagem nas nossas vidas. As potestades, os anjos maus, eles não têm vantagem nas nossas vidas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E nem a morte terá vitória sobre as nossas vidas. Nem a morte, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aí Paulo, ele fecha, irmãos, esse texto, quando ele nos afirma mais uma vez, porque eu estou bem certo, eu tenho certeza, eu estou convicto, porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha aqui a morte aparecendo aqui, né? Se eu morrer eu vou me separar de Cristo? Pelo contrário, se eu morrer eu vou me encontrar com Cristo. Então Paulo diz, nem a morte, nem a vida, essa vida aqui pode nos separar do amor de Cristo? Não. E se chegar os anjos? Também não. E os principados, que são os anjos de Satanás, que andam nesse mundo celestiais? Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus. Que maravilha, irmão, que palavra de esperança, que palavra de consolo para nós.
saber que Deus nos ama, saber que Deus Ele está no controle de todas as coisas, saber que Deus Ele cuida de nós todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 128, enquanto nós estamos dormindo, Deus Ele está providenciando o nosso dia. Irmãos e visitantes, para me fechar essa mensagem, eu gostaria de fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira aplicação, irmãos, que nós precisamos retribuir esse amor de Deus. E como é que eu vou retribuir esse amor de Deus? Obedecendo a Deus, tendo Deus como senhorio das nossas vidas, tendo o temor do Senhor. Salmo de número 128 diz: bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Isso é uma forma de retribuir esse grande amor de Deus. Ainda que a sua esposa, ainda que o seu esposo, seus filhos lhe abandonem, amigos, Deus Ele jamais vai lhe abandonar, porque Ele nos ama. Por isso que entregou seu Filho Jesus Cristo para cada um de nós. Então nós precisamos retribuir esse amor em obediência. Uma vez o Senhor Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem. Vocês precisam me chamar de Senhor e me obedecer. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 6:24: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, irmãos, Deus Ele não precisa mais provar o seu amor, e nós precisamos ser obedientes a Deus, seus mandamentos, para que Deus venha suprir todas as nossas necessidades. Segunda aplicação para nossas vidas, irmãos, nada pode separar do amor de Deus. Não deixe angústia, tribulação, anjos, poderes, alturas, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando você estiver angustiado, busque o Senhor. Quando você estiver passando por provação, busque ao Senhor. Jesus Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração. E o Senhor Jesus Cristo respondendo para Filipe disse: Jesus, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra. Não tem, irmãos, é Jesus Cristo, e Ele é suficiente para as nossas vidas. Terceira aplicação, quero dizer para você, que você já é um vencedor em Cristo Jesus. A nossa vitória já está garantida nos santos céus. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. O inimigo ele não tem poder de nos tocar, porque nós temos um Pai Santo, poderoso, e a vitória já está garantida. Questão de minutos, questão de tempo, nós vamos para os santos céus e tudo isso vai parar, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a misericórdia do nosso Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor provou, o Senhor prova o seu próprio amor para conosco, Senhor. Pelo fato, Senhor, de nós sermos pecadores, o Senhor enviou seu único Filho, Jesus Cristo, onde naquela via dolorosa, aqueles soldados romanos cuspia, batia, chicoteava, e ele, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a boca, Senhor.
E ali ele chegou naquela cruz, derramou precioso sangue, ali ele morreu e ali foi consumado a nossa salvação, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é por nós e ninguém é contra nós, Senhor. Porque nós temos um Pai todo-poderoso que tem toda, Senhor, o universo nas suas mãos, Pai. Está tudo no teu controle e a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e nós te amamos, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude para que nenhum elemento, Senhor, morte, vida, altura, profundidade, espada, angústia, provação não venha, Senhor, nos separar desse amor grandioso, Pai. Ó Senhor, nos ajude a te amarmos de todo o coração, nos ajude, Senhor, a te amarmos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Senhor, porque nós queremos fazer a tua vontade, queremos ser obediente ao Senhor, queremos ter mais o temor do Senhor, queremos que o Senhor continue sendo o Senhor das nossas vidas, Pai, porque nós te amamos e queremos glorificar e exaltar e bendizer o teu nome. Essa é a minha oração de gratidão, que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém.